Olá, escorpião! Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Eu sou a Ceci. Era pro vídeo de vocês ter saído ontem, mas ontem eu tentei gravar essa leitura 2 vezes e não consegui. A última vez me deu até dor de cabeça. Falei, gente, vou deixar pra amanhã. Então, vou aproveitar hoje, que eu já tô aqui com as minhas firmezas, que já eu vou pra minha gira, já tô na energia dos meus firmados pra poder abrir a leitura de vocês. Eu acho que o negócio tá doido pro lado do escorpião, hein? Galera, essa é uma leitura coletiva e intuitiva para o mês de junho, tá? Não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido pra vocês. Se vocês estão se relacionando com alguém do signo do escorpião, essa leitura pode estar espelhada. Então, adapte da melhor forma, sem forçar nada pra vocês, tá certo? Informações para consultas particulares eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como o meu Instagram, pra quem quiser acompanhar o meu trabalho mais de pertinho. Vamos lá? Escorpião. Agora vai, hein, meu povo? Agora vai. Energia presente, 6 de paus. Energia ausente, o imperador. Tendência, rainha de copas. Recomendações, 10 de paus. Energia final, rei de copas. Fundo de deck, 10 de copas, valete de paus, 8 de ouros e a torre. Alguns de vocês estão passando por um momento de rompimento de algo que vocês se dedicaram, se empenharam bastante para fazer acontecer de alguma forma. Alguns até talvez se reinventaram e aprenderam a gostar de uma nova realidade. E aí um rompimento extremamente brusco tenha mexido aí um pouquinho com o emocional de vocês. A gente tem uma energia ao longo desse mês que fala muito sobre o lado emocional de vocês, né? Porque a gente tem na energia geral aqui um rei de copas e na tendência uma rainha de copas. Para algumas pessoas existe a energia de um homem muito forte aqui, que talvez em algum momento exerceu um controle sobre vocês, um controle emocional sobre vocês. Mas eu sinto que nesse mês de junho, é como se esse controle ele não se fizesse de uma maneira tão incisiva. Porque a gente tem a energia do imperador na energia ausente. E aí, para outras pessoas, também tem a situação aqui de um certo reconhecimento que pode chegar ao longo desse mês de junho, tá? Mas eu sinto que esse reconhecimento não é exatamente, talvez, como alguns de vocês idealizaram. Talvez existam algumas pessoas que tenham idealizado de uma maneira... Por exemplo, se eu ganhando, sei lá, uma promoção na empresa que eu estou hoje, ganhando uma confiança, uma visibilidade maior do meu chefe, ganhando uma responsabilidade a mais em algum lugar. Talvez não chegue exatamente dessa forma que vocês estão esperando, tá? Mas as coisas, elas tendem a se estabilizar e vocês tendem a alcançar uma posição confortável, eu diria, né? Que é essa energia do 6 de paus aqui. É uma energia de reconhecimento, é uma energia de vitória, né? E aí, é interessante que vocês tomem cuidado ao longo desse processo, né? Que vocês vão passar com essa energia da rainha de copas. Cuidado com o se doar demais para algo ou alguém. De uma maneira... sem freio, sabe? Porque na recomendação a gente tem um 10 de paus. E é como se o baralho estivesse falando para que vocês largassem um fardo. Se existe um peso, uma responsabilidade, uma expectativa que tá se tornando pesada demais para vocês, por mais que vocês amem, que vocês gostem, ou que vocês tenham um apego emocional a um lugar, a uma pessoa, a uma situação... para que vocês encontrem essa energia de reconhecimento, de leveza, de estabilidade, por assim dizer, do 6 de paus, vocês vão precisar encerrar algum ciclo, tá? Eu vou complementar com o baralho cigano.
Vamos lá, Escorpião. Escorpião pro mês de junho. Por favor. O Sol. Gente, tem uma energia bem positiva, tá? Bem positiva. Sabe uma coisa que também me remeteu muito aqui? Essa energia do Imperador, ela pode estar falando muito sobre o campo profissional, né? Sobre um... Gente, que coceira. Sobre um lugar específico, ou uma empresa, uma estrutura grande. É como se vocês estivessem inseridos dentro de uma estrutura em algum momento, né? E isso teve um rompimento, vocês saíram disso, né? E assim, é como se vocês pensassem, tipo, putz, aquilo ali era muito bom pra mim. E eu tô muito, muito triste, muito chateado, porque eu saí daquele cenário que pra mim era extremamente positivo. Mas é como se o baralho estivesse falando que ao longo desse mês de junho, vocês vão conseguir compreender que não estar dentro daquilo vai ser mais proveitoso pra vocês, de alguma forma. Existe alguma recompensa, existe algum reconhecimento, existe uma notoriedade maior pra vocês alcançarem que talvez dentro daquele lugar, engessado, cheio de regras, sabe, sentado atrás de um computador ali, obedecendo a ordem do seu chefe, talvez é uma notoriedade que você não iria receber. Uma autonomia que você talvez não iria receber, entendeu? O Imperador. O gato concordando. O que foi? Está concordando? A cruz junto com o Imperador. Gente, a cruz, ela fala muito sobre fardos, né? E eu compreendo que por mais que uma estabilidade, algo extremamente estável... vamos colocar isso aqui num cenário de relacionamento, pra quem ressoar como relacionamento, tá? Sei lá, eu tô em um relacionamento há muito tempo. E é um relacionamento, é uma pessoa que me passa segurança, é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, é uma pessoa que tem uma boa vida, que tem sabe? Tipo assim, me passa uma estabilidade de ser uma relação segura pra mim. Porém, era uma relação que eu tinha que viver engessada. Eu tinha que viver engessado. Eu tinha que ser aquilo que o outro queria que eu fosse pra estar junto dele. Vocês conseguem entender isso? E eu sinto uma energia meio que... O quanto que isso te trazia um fardo, de certa forma. É como se fosse algo extremamente estruturado, sim, que vocês estavam, mas era pesado, não era algo leve, não era algo prazeroso. Entende? Ui! Os peixes aqui com a rainha de copas. Gente, sabe o que tá me vindo muito forte aqui? Quando as coisas elas começarem a fluir pra vocês, eu sinto que existem algumas pessoas aqui que têm um problema de não conseguir viver os momentos de vitória sozinho. É como se alguns de vocês aqui não conseguissem. Essa energia dos peixes ali na tendência me remete a vocês vivendo sim um momento de abundância. Mas essa energia da rainha de copas, a rainha de copas ela sempre se doa, ela sempre dá pro outro. Toma cuidado para que vocês não se doem demais, para que vocês não entreguem demais a bonança, o momento de bonança de vocês para pessoas que não merecem. Porque todo tipo de relação que a gente tem, seja uma amizade, seja uma troca afetiva, nós estamos trocando energia o tempo todo. Então, se você se entrega de uma maneira sem freio, você acaba doando muito da sua energia. E aí, se a outra pessoa não tem o que doar pra você também, isso não é uma troca. Isso é um roubo energético. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso aqui. 10 de paus. A cobra. Vocês precisam finalizar algo para que uma renovação ela aconteça. E essa carta da cobra ela tá me remetendo muito aqui, gente, quase que ele pula em cima do meu celular. Tá me remetendo muito aqui a uma autossabotagem, tá? Algumas pessoas estão carregando um fardo e esse fardo ele tá te sabotando. Seja uma expectativa,
Seja, ai, se tem determinada situação que eu carrego comigo ainda, um trauma, uma expectativa, algo que me feriu, algo que me magoou em algum momento. Desce daí que você vai derrubar o telefone. Tá vendo, gente? A leitura de vocês, desde ontem, tudo acontece na leitura de vocês. Eu atendi a tarde toda. Eu tô gravando esse vídeo, vai dar 6 horas da tarde, mais ou menos. É só eu começar a gravar o vídeo de vocês e eles começam. MA, quer pular em cima do telefone, quer desligar a minha internet. O negócio tá babado pra vocês, viu, escorpião? Rei de copas. A árvore. Para algumas pessoas, essa energia pode ter a ver com família. Com o pai. Algumas pessoas podem não ter uma boa relação com o pai. E é como se vocês trouxessem com vocês algo relacionado a isso e o quanto isso está sendo pesado para vocês. E aí aqui observem essa seguinte interação que eu falei ali da Rainha de Copas, né? Beleza, Ceci, eu tenho um problema com o meu pai. Tenho um problema com uma figura ali masculina de autoridade na minha família, né? Perceba nos momentos mais agravantes... Eita, derrubaram tudo. Peraí, gente, deixa eu pegar rapidinho. Tô falando que tudo acontece na leitura de vocês, gente. Mas hoje eu vou gravar esse vídeo. Agora é uma questão de honra. Eu e a minha velhinha ali, ó. Hoje essa mensagem chega em alguém que ela tem que chegar. Perceba se esses problemas que vocês têm com uma figura masculina aí pra vocês, né? Pra quem isso aqui tá ressoando de uma maneira como familiar, tá? Quais foram os períodos onde esse problema ele se agravou de uma maneira extrema? Se foram períodos onde vocês estavam passando por uma dificuldade muito grande na vida de vocês, ou se foram períodos onde as coisas estavam fluindo muito. Por que eu tô dizendo isso? Porque é como se quando vocês estão em uma energia mais tranquila, mais fluida, parece que esse problema, ele se agrava. É como se essa energia, ela não gostasse de ver você prosperando. E quando eu falo de prosperidade, entenda que isso aqui é para além de dinheiro, tá? É quando a sua vida, ela começa a se colocar no eixo. Vocês conseguem entender isso? Então, observem isso, tá? Vou abrir mais cartas com baralho cigano. Na verdade, dos outros signos, né? Dos outros dois que eu já gravei, eu abri esse complemento de leitura com um outro baralho. Que não era esse baralho. Que é o baralho da... Eu abri com o baralho da 7, que é a pombagira que me acompanha, né? Mas hoje eu tô com uma outra espiritualidade firmada. E essa outra espiritualidade responde mais nesse baralho. E eu acho que precisava mesmo ser assim pra vocês. Então, se vocês assistirem algum outro vídeo, né? Ascendente, lua, que tiver com baralhos diferentes, é por causa disso, tá, gente? Vou complementar pra vocês. O sol, o seis de paus. O cavaleiro. Gente! Não, fala sério, peraí. No fundo do baralho, a estrela. Caraca! Eu ia falar caraca, mas não posso. Ó, outra palavra. Gente, ó. Cara, eu tô com uma coceira no nariz. Desde ontem. É só começar a gravar o vídeo de vocês que eu tô com essa coceira no nariz, cara. Vocês estão com algum problema respiratório? Renite, sinusite. Nossa senhora. Essa energia aqui, ela é extremamente positiva, né? E para além de reconhecimento e uma vitória, por assim dizer, né? Essa energia do cavaleiro, ela remete muito a uma movimentação. Então, é como se vocês fossem receber convites, propostas. E aí, o que eu diria aqui pra vocês, né? Tenham coragem de aceitar, de... Putz, vou pagar pra ver onde que vai dar isso aqui, entende?
Eu não sei se alguns de vocês tiveram nessa questão relacionado à família, né? Tiveram uma questão muito grande de aprovação, por exemplo. Ai, sei lá, o meu pai era médico, meu pai era médico. Só que eu tinha o sonho de ser artesão. E o meu pai nunca aprovou a minha profissão como artesã. Porque ele queria que eu fizesse medicina igual a ele. Ou, por exemplo, eu sou homoafetiva, né? Gosto de me relacionar com pessoas do mesmo sexo que eu. Só que o meu pai é muito rígido, que essa é a energia do imperador. É muito rígido. Ou meu pai, sei lá, é muito religioso. E eu tenho uma crença, enfim. É como se existisse uma diferença ideológica entre vocês. E é como se de alguma forma, isso tá me vindo de uma maneira muito clara aqui. Vocês cresceram com um bloqueio porque vocês não tiveram em algum momento a aprovação de um homem que era importante pra vocês. Só que essa energia do cavaleiro aqui, ela tá pedindo pra que você não fique pensando sobre os outros, o que que os outros vão achar, o que que o outro vai aprovar, será que vai dar certo, será que não vai? Não se coloca nesse lugar. Só vai. Pode ser, então vamos pagar pra você servir drink pra idoso num asilo. Vai. É um exemplo bem chulo, né? Mas assim, arrisca, fazer o que você tem que fazer, descobrir o que você tem que descobrir. Se vocês não arriscarem, vocês nunca vão saber o que tem pra vocês ali. O que vocês vão conhecer ali, que porta vai se abrir ali. Às vezes não é o lugar que você tá, mas é uma coisa que tem naquele lugar que vai mudar o rumo da sua história. Vocês estão entendendo? Gente, parece papo de doido o que eu tô falando, mas eu tô sentindo isso aqui real. A cruz e o imperador. Nossa, que branco. Por favor. A chave. Enquanto você teimar em carregar o peso, o fardo da expectativa de alguém, de se enquadrar em um padrãozinho aqui extremamente rígido, que não tem nada a ver com você, enquanto você tentar viver dentro disso, você não vai conseguir nada. Carta da chave na energia ausente. Nenhuma oportunidade vai chegar pra você. Enquanto você ficar se condicionando a estar dentro de uma caixinha que um dia alguém quis colocar você. Mesmo que inconsciente. Putz, eu acho que eu faço isso inconsciente. Vai procurar uma terapia. Vai se libertar disso aqui, pelo amor de Deus. Os peixes na Rainha de Copas, por favor. Os livros. Nossa, eu falei de terapia na tendência ali. E a carta dos livros, ela fala sobre isso, se conhecer. E às vezes eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Tem coisas, gente, que a gente faz sem perceber. Tem muitas vezes que você nem percebe que você tá tendo essa atitude, que você tá dentro desse padrão. Muitas vezes você não vai perceber mesmo. Só que assim, enquanto você não buscar se olhar de uma outra forma e encarar de verdade quem você é, se conhecer, enquanto você não conseguir fazer isso, vai ficar difícil de você conseguir resolver sua vida. Para algumas pessoas isso aqui também pode ser sobre estudos, tá? Se alguém aí parou de estudar por algum motivo, tá na hora de vocês voltarem. É como se o baralho estivesse falando que o fluxo e a prosperidade de vocês, ele vai chegar através do conhecimento. Porque tá na tendência aquilo ali, né? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais abundância vocês vão ter. A cobra no 10 de paus. A criança, na recomendação. Cara, é literalmente um recomeço. 10 de paus, a cobra, a criança. É literalmente um recomeço. Soltar algo, se reinventar, se refazer. Livre de peso, livre de expectativa alheia. Entende? Livre de amarras que não são suas, que foi alguém que colocou em você. Se liberta. Rei de copas na árvore ali, por favor. A cegonha. Gente,
Mudanças muito profundas vão chegar para vocês. Desde que vocês estejam dispostos a deixar essa energia entrar. A deixar essa energia fluir. Mas essas mudanças, elas vão chegar. De uma maneira bem interessante. Tá certo? Escorpião, é isso que eu tenho pra vocês. Quase não foi. Mas eu falo sempre, se o bagulho tá doido, eu sou mais doida que o bagulho. E essa leitura eu ia fazer questão de gravar, nem que eu gravasse só ela. Mas ela ia sair. Tá certo? Não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal. A maioria das visualizações estão sendo de pessoas não inscritas, hein? Se inscrevam pra vocês me ajudarem aqui. Deixa o seu comentário se você gostou ou não dessa leitura, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês gostaram. É isso, meu povo. Não se esquece. Informações para consultas particulares eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E me sigam lá no Instagram para vocês acompanharem mais de pertinho meu dia a dia, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.